ao seu dispor. Olá pessoal, hoje eu trago para vocês os exercícios extras resolvidos, envolvendo o conteúdo potência elétrica, consumo da energia elétrica e o custo dela. Ok? Então, antes de a gente entrar nos exercícios propriamente ditos, queria fazer um resumo das equações envolvidas e suas respectivas unidades de medida, que são cruciais e importantes para a resolução desses exercícios. Quando tratarmos de potência representada pela letra P, nós temos três maneiras de calcular. Potência tanto é U vezes I, como é R vezes I ao quadrado, ou também U ao quadrado sobre R. Qual delas usar? Depende muito do enunciado do exercício, quais dados que ele traz. Conforme os dados, a gente escolhe a equação correta. As unidades de medida, nós temos que a potência ela é dada em watt e o símbolo é o W maiúsculo. A tensão elétrica, que é a mesma coisa que DDP, é dada em volt e seu símbolo é a letra V maiúscula. A resistência é dada em ohm e seu símbolo é essa letra grega que significa ômega. Já a intensidade de corrente elétrica, medida em ampere, é representada pela letra A maiúscula. Energia elétrica consumida, que a gente representa por EEL. Para calcular ela, a gente precisa só de duas informações: a potência do equipamento que a gente está usando e por quanto tempo é esse uso. Se formos utilizar unidades do sistema internacional, essa energia elétrica vai ser calculada em joule. Para isso, a potência tem que ser utilizada nessa equação aqui em watts e o tempo, o intervalo de tempo, em segundos. Porém, na prática, essa energia elétrica ela é calculada em kWh. É assim que vem nas nossas faturas de energia elétrica. Então, para calcular a energia elétrica em kWh, a gente tem que usar a potência, P em kW, e o tempo convertido, então, para hora. Aqui vai alguns exemplos de conversões de unidades entre o sistema internacional e o que se utiliza na prática. Então, 1 joule, se eu dividir por 3.600.000, eu tenho a quantidade de kWh. O inverso, então, é multiplicado. Se eu tenho kWh, multiplicando por 3.600.000, eu tenho o equivalente em joule. Para transformar de watt para quilowatt, eu divido por 1.000. Para transformar de segundo para hora, eu divido por 3.600. E para transformar de minuto para hora, eu divido por 60. Custo da energia elétrica. Então, para calcular o custo em reais, eu preciso de duas informações: a energia elétrica, que a gente calcula com a equação que eu passei antes, preciso dela em kWh, e esse símbolo R cifrão significa o custo unitário de cada kWh. Isso vai depender então da concessionária que fornece energia na região. Então, o custo, eu preciso da energia elétrica consumida em kWh, e esse valor eu multiplico pelo valor unitário do kWh, que vai estar em reais também, para termos então o custo total gasto com energia por um determinado equipamento num determinado tempo. Vamos aos exercícios então. Um ferro elétrico cuja potência é 800 watts, utilizado por 45 minutos, consumirá quanto de energia elétrica? Então, aqui está falando para calcular o consumo de energia elétrica. Vamos primeiramente calcular em kWh. Para isso, nós temos que utilizar a potência em kW
que eu vou fazer isso dividindo 800 por 1000 e do tempo em horas. Eu faço isso dividindo 45 por 60. Vamos anotar os dados, realizando as transformações necessárias. Então a potência foi dada em watts, eu dividi por 1000 e fiquei com 0,8 kW. O tempo foi dado em minutos, 45 dividido por 60, eu fico com 0,75 horas. Vamos então ao cálculo da energia elétrica consumida. É só multiplicar a potência pelo tempo. A potência em kW, 0,8, o tempo em horas, 0,75. Chegamos então ao resultado que a energia elétrica consumida foi de 0,6 kWh. Ou a gente podia usar também a potência em watts, o tempo em segundos. Se eu tenho 1 minuto, é só multiplicar por 60. Então, veja, eu vou usar agora a potência como foi dada em watts e o tempo em segundos. Aqui eu peguei o 45 minutos e multipliquei por 60. E aí, então, essa energia elétrica, que vai dar 2.160.000, vai estar em joules, certo? Se eu quisesse fazer essa conversão diretamente de kWh para joule, bastava multiplicar o resultado que eu tinha por 3.600.000, ou seja, 0,6 vezes 3.600.000 dá exatamente o valor que a gente calculou antes, dos 2.160.000 joules. Porém, eu reforço que quando se vai calcular a energia elétrica consumida, normalmente o mais correto já é usar em kWh, a não ser que o enunciado do exercício peça para calcular em joule. Aí a gente vai por essa segunda opção aqui, ou faz essa e converte desta maneira. Segundo, qual o valor da corrente elétrica que atravessa um equipamento que dissipa uma potência de 864 watts e possui uma resistência de 6 ohm? Após ler atentamente o enunciado, vamos anotar os dados. Eu vou utilizar a equação que relaciona potência, resistência e corrente elétrica, visto que a corrente elétrica é o que eu quero calcular, a potência foi dada e a resistência também foi dada no enunciado. Qual será a corrente para uma potência de 864 watts e uma resistência de 6 ohm? A equação que relaciona resistência, potência e corrente elétrica é essa. Substituindo os dados, nós teremos 864 para potência, 6 para resistência e o I ao quadrado eu não tenho. Vou inverter os dois lados da igualdade e agora, depois de invertido, o 6 que está multiplicando passa dividindo. Aí ficamos com I ao quadrado igual a 144. Só que eu não quero o I ao quadrado, eu quero só o I. Esse expoente 2, para o outro lado da igualdade, vai em forma de raiz. Então eu tenho que I é igual a raiz de 144, que resolvendo ela dá 12 amperes, que é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Vamos então ao exercício número 3. Um chuveiro cuja potência é 4.600 watts é usado em média 30 minutos, o que equivale a 0,5 horas por dia. Considerando o custo unitário como sendo 0,5 reais, ou seja, 50 centavos, determine o custo mensal pelo uso deste chuveiro. Para calcular o custo da energia elétrica, como eu já falei antes, precisamos conhecer a potência dissipada pelo chuveiro em kW. Para isso, dividiremos o valor dado em watts por 1000. E também precisamos do intervalo de tempo em horas, que já foi expresso lá, ou seja, o 30 já foi dividido por 60 para chegar em 0,5.
e ainda mais o custo unitário do quilowatt-hora que foi dado no anunciado. E depois, por último, se necessário, multiplicar esse custo pelo número de dias que o chuveiro foi ou será utilizado. Anotando os dados, nós temos a potência do chuveiro, 4.600 watts, que equivale a 4,6 kW. O tempo de utilização dele diária, 30 minutos, que equivale a 0,5 horas, só dividir o 30 por 60. E o custo unitário do quilowatt-hora, então, como sendo 0,5 reais, são então, na verdade, 50 centavos. O tempo total de uso que eu quero calcular é para um mês. Quando falo em um mês, a gente sempre considera 30 dias. Seria o mês referência. Calculando o custo, preciso da potência, do tempo e do custo unitário do quilowatt-hora. Substituindo, potência 4,6 kW, o tempo 0,5 horas e o custo unitário 0,5. Fazendo esta multiplicação, nós temos que o custo total para uso de cada dia desse chuveiro dá R$ 1,15. Só que o problema não para aqui, ele não quer saber quanto é que gasta por dia, ele quer saber quanto que gasta por mês. Então, para saber o valor total, basta multiplicar este valor que a gente calculou por dia por 30. Então, o custo mensal fica 1,15 que gasta por dia vezes 30, o que vai dar R$ 34,5, ou seja, R$ 34,50. Era isso, pessoal. Deixo agora aqui uma breve reflexão, escrita por um autor desconhecido, mas é uma reflexão bem conhecida e bem real. Gelson é Gelson.